Amém. João capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Bom, nós temos diante de nós uma multidão de doentes, né? E eu já ministrei essa palavra num discipulado aqui uma vez, e eu entendo que essa palavra ela pode contribuir hoje com alguma cura que nós possamos precisar em alguma área da nossa vida, seja ela emocional, seja ela física, ou qualquer outra que seja. Até porque nós entendemos, e nós vamos falar sobre isso, que o Senhor tem vários meios de operar a cura, tem profissionais, tem remédio, tem farmácia, tudo que o ser humano mesmo desenvolveu, e isso é válido, isso é legítimo, não é pecado, tá? Obviamente, mas o Senhor é capaz também de operar sinais, maravilhas, milagres, prodígios, e não há nada que seja difícil para o nosso Deus, amém? Então eu quero que vocês pensem junto comigo, que um dia a terra estava sem forma e vazia. Tudo isso aqui, né? Que, na verdade, eu não sei quantos de vocês chegaram, sei lá, pegar um avião e viajar fora do país, mas só de pegar um carro assim, ficar umas 3 horas na estrada, a gente vai ver que, nossa, como esse mundão é grande, né, gente? Você olha assim, você pega o carro, você vai andando, você fala, meu... Então, quando você olha aqui nossa cidade, nosso país, e depois você vai olhando o planeta todo, assim, você fala, meu, é muito grande. E na verdade, para o Senhor é pequeno. A Bíblia fala que... Eu vou deixar vocês se acalmarem um pouco. Que o diácono cuida de tudo, né, gente? Tem um cachorro na porta ali, e é um pouquinho maior. E eu estou vendo que os irmãos estão um pouco dispersos aqui, eu vou esperar vocês se acalmarem um pouquinho. Mas o Rogerinho é adestrador de cachorro, ele é domador de feras. Ele tem um grande lá na casa dele, ele vai se virar lá. Glória a Deus. Vamos retomar aqui. A terra, apesar dela ser muito grande, para o Senhor ela é muito pequena. A Bíblia fala que o Senhor mede o universo com as palmas da sua mão. Ele mediu os oceanos com a concha da sua mão. Então você olha para tudo isso, parece tão complexo, tão difícil, para nós que somos pequenos, que temos uma visão passageira, terrena. Nós olhamos para tudo que a gente pode enxergar, pode tatear, pode tocar, e nós entendemos que tudo isso parece muito grande para nós. Mas para o Senhor é algo muito simples. Estava sem forma e vazia, e Ele em 6 dias criou todas as coisas. Não só na terra. Na verdade, o universo foi criado em 6 dias. E no 7º dia, o nosso Deus descansou. Olha só, gente. Quando a gente começa a pensar nisso, quando a gente começa a perceber a grandeza do nosso Deus, a gente começa a entender que as outras coisas são muito pequenas. Não tem nada que seja grande
que possa ser maior do que o nosso Deus. Não tem nada que seja maior do que o nosso Deus. Tanto que quando Jesus, eu sempre falo dessa passagem, quando Jesus falou para um paralítico, perdoados estão os teus pecados, escandalizaram e disseram assim, como que alguém pode falar, perdoados estão os teus pecados? Aí Jesus falou assim, o que é mais fácil? Dizer a ele, perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele, levanta e anda? E para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade no céu e na terra, eu digo, levanta e anda, e aquele homem levantou e andou. A pergunta de Jesus é muito legal, que ele fala assim, o que é mais fácil? Porque para nós, até o jeito de perguntar seria diferente. Eu diria, o que é mais difícil? Falar para um paralítico, levanta e anda? Porque, para um homem isso é impossível, mas para Deus não é. O que é impossível para o nosso Deus? Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada que seja difícil demais para o nosso Deus. Não há um demônio que seja forte demais para o nosso Deus. Não há uma doença que seja forte demais para o nosso Deus. Não há um abalo emocional que seja forte demais para o nosso Deus. Não há nada que possa vencer o nosso Deus. O sangue de Jesus na cruz é capaz de vencer qualquer tipo de potestades, malignidades, demônios, doenças, enfermidades. Nós podemos garantir isso. Nem mesmo a morte pôde vencer esse sangue. O nosso Jesus, além de ter ressuscitado muitos mortos, o nosso Deus fez isso também, não só através de Jesus, mas desde lá do Antigo Testamento, Elias, Eliseu, aqueles homens ressuscitaram mortos. Nós sabemos também que Jesus mesmo ressuscitou dentre os mortos para ser o primeiro dentre muitos irmãos. Ou seja, ele é o primogênito dos mortos. Como ele ressuscitou dentre os mortos, se nós conhecermos a morte antes que ele venha, um dia a gente vai ressuscitar também. E a gente vai subir, vai encontrar com ele nos ares. Então, não há nada que seja forte demais para o nosso Deus. Então, quando eu começo a ver que o Senhor pesou os montes nas suas balanças, aí você imagina lá o Senhor colocando fuge assim, no céu, ele pegando um punhadinho de terra assim, colocando assim, falando, não, esse aqui eu vou me aparecer um pouco mais, que esse vai ser grande. Aí coloca assim. Esse aqui é só para impressionar o pessoal lá depois. Aí colocou assim, falou, beleza. Pegou o monte inteiro assim. Agora, gente, quando você vê que a Bíblia fala isso, que o Senhor mediu os montes nas suas balanças, você vai entender o quanto o seu Deus é grande, e você vai parar de olhar para a sua situação e achar que ela é grande demais para o seu Deus. Não há nada que seja grande demais para o nosso Deus. Nada, nada. O Senhor é poderoso para vencer qualquer situação. Eu não posso subestimar, mas não é nem essa palavra, mas desvalorizar a experiência de ninguém. Eu não posso dizer que a batalha do outro, a luta do outro, os traumas da outra pessoa foram mais fáceis que os meus, e que a pessoa está com frescura, e que ela está doente porque ela quer. Não, não é isso. Eu não posso imaginar isso, eu não posso pensar que alguém está doente porque ela não quer ser curada porque ela está com frescura. Não, cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um processo para que ela seja curada. Mas nós precisamos entender que submetidos ao processo de cura, nós temos que ser curados. Pode ser um pouco mais demorado na vida de alguns, pode ser um pouco mais rápido na vida de outros, mas em algum momento a gente vai ter que ser curado. Lembra que eu falei esses tempos atrás aqui, que a igreja ela é um hospital sim, mas ela não pode ser vista como um hospital para sempre pelos que estão nela, ela é um hospital para quem está chegando. É a hora que nós, liderança, pastores, obreiros, todos vão pegar aquele irmão que está chegando e falar assim, vem cá, a gente vai orar por você, a gente vai ministrar cura sobre a tua vida, a gente vai ajudar o seu relacionamento, no seu casamento, a gente vai ajudar o seu filho. Ok, mas depois que toda essa obra vai sendo feita, depois que tudo isso vai acontecendo, aquela pessoa precisa passar a estar também no lugar de cura, caminhar no lugar de cura. Agora, naquela multidão de enfermos que tinha em volta daquele tanque que nós lemos aqui em João capítulo 5, o tanque de Betesda, a Bíblia fala aqui que tinha cegos, tinha mancos, tinha coxos, surdos, e tinha todo tipo de doente.
Eu vejo aqui então que a gente tem uns que nasceram doentes. Então se a gente olhar para vamos falar de se nós formos falar de problemas emocionais, de estruturas emocionais debilitadas, vamos falar que pessoas que nasceram com problemas sociais, parece assim, problemas de relacionamento, não conseguem lidar com relacionamento, vivem bravos. Cara, eu achei muito legal aquele exemplo que o Evilásio deu ontem aqui. Eu vou replicar porque nem todos estavam, né? Da casa dos espelhos, lembram? Que o cachorrinho serelepe, né? O cachorrinho feliz, andando dentro de uma casa cheia de espelho, ele olhava assim para todo lado, ele via um cachorro feliz, e a casa tinha 1000 espelhos assim. E aonde ele ia, ele via um cachorrinho feliz, e era ele mesmo, lógico, né? Só que ele olhava e falava assim, nossa, que casa legal, tem um monte de cachorrinho feliz. E aonde ele ia, cachorrinho feliz, e ele falava, nossa, uau, que legal. E aí ele falou também do outro cachorro, que era o rabugento e pulguento, que aonde o cachorro rabugento e pulguento ia, ele olhava para os espelhos e falava assim, credo, que casa horrível, cachorro xarope, esse cachorro aí, esse cachorro rabugento aí, ó. Todo lugar que ele olhava, ele via um cachorro rabugento, todo lugar que ele olhava, ele via um cachorro pulguento. Então, existem pessoas que têm dificuldade de relacionamento, parece que realmente desde quando nasce, porque talvez não foram treinados, não foram ensinados, não foram educados a terem relacionamento. Tiveram falta disso também. Mas quando nós estamos assim, como vocês estão? Expostos à palavra de Deus, buscando ser aperfeiçoados, treinados, vocês oram, buscam a Deus, o Senhor vai te ensinar a se relacionar com as pessoas. Quantos mandamentos a Bíblia traz ali para nós? Dos principais, né? Não falo da Torá, tá, gente, do judeu e tal, mas a gente fala principalmente de quantos, né? O Jesus resumiu em 2, mas são 10, né? Quantos dos 10 mandamentos são para os homens, para o relacionamento com o homem, e quantos dos 10 mandamentos são de relacionamento com Deus? A Bíblia vai mostrar para nós que 6 dos 10 relacionamentos, dos 10 mandamentos, 6 são de relacionamento com o homem. Não roubar, não matar, não cobiçar, não adulterar. Então você vai ver que isso tem tudo a ver com o relacionamento humano. Por quê? Porque o Senhor nos ensina a nos relacionarmos com pessoas. Quando o Espírito Santo de Deus vem em nós, você não fica mais divino. Não, você fica mais humano. Oh, como assim, pastor? Humano, não disse carnal. Tem uma diferença, um dia a gente pode ministrar sobre isso, carnalidade, humanidade, né, e espiritualidade. Mas o Senhor, Ele faz que você fique mais humano, ou seja, você vai sendo levado de volta para o seu formato original. O Senhor, cada vez que Ele te visita, Ele te enche, Ele vai te levando a ser mais humano de novo, ou seja, Ele vai te curando de todas as vezes que a sua humanidade foi sendo degradada, destruída com os traumas da vida. Quando você foi tendo dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. E nós vemos que existem pessoas então que desde quando nasceram doentes. Então a gente poderia ter ali cegos de nascença, poderíamos ter ali surdos de nascença. E qual que era o mito que tinha ali, ou uma verdade? Eu acredito que era uma verdade, porque quando a Bíblia fala literalmente, eu acredito literalmente. Quando a Bíblia fala, então há quem diga que era uma crença, que na verdade a água só fervia, e quando fervia, borbulhava, e aí as pessoas entravam e o primeiro... Mas se a Bíblia fala que era um anjo do Senhor que descia, como está escrito aqui, então eu acredito que realmente era um anjo do Senhor que descia. Mas quando o anjo do Senhor descia, agitava as águas, o primeiro que entrava era curado. E o nosso principal personagem aqui era alguém que se enquadra nesse segundo, porque alguns nasceram doentes, outros talvez sofreram um acidente no meio do caminho, no meio do percurso. Ou seja, quando você era criança, adolescente, você sofreu algum trauma, você passou uma dificuldade, passou uma grande vergonha, uma coisa que você não esquece, e talvez até hoje você tenha uma timidez assim que te trava, e aí você vai perceber que esse homem, ele, em algum momento, ele sofreu um acidente e ficou paralítico. Porque a Bíblia não fala que ele é de nascença, mas a Bíblia fala de um prazo. A Bíblia fala que havia 38 anos que esse homem estava doente.
38 anos acometido do mesmo problema. 38 anos enfrentando a mesma luta. Eu não sei quanto tempo fazia que aquele homem estava ali, mas a Bíblia fala que ele tinha 38 anos que sofria disso, mas que havia muito tempo que ele estava ali tentando. E qual que era o problema? O problema é que para ser curado tinha que ser o primeiro a pular na água. O rapaz era coxo. Com certeza todos os outros tipos de enfermidade dariam vantagens para os outros. E o problema é que aquela fila nunca acabava, porque a hora que um cego pulava ali, beleza, menos um. Não, chegava outro doente para ocupar, e não era uma fila. Então ele dizia assim, não tem ninguém que me lance no tanque. Tem gente que pode ter tido no meio do percurso também algum tipo de doença, que era uma condição desfavorável que poderia só durar algum tempo, mas que também ia ocupar o espaço e o lugar em volta daquele tanque. E quando nós estamos trabalhando nesses assuntos de cura, de libertação, quando nós estamos expostos a esse tipo de ministração, nós temos que deixar as pessoas acessarem o nosso coração. Eu passei num evento, um encontro com Deus, são 3 dias, a gente fica numa chácara, e lá a ideia é que você faça uma faxina, assim, de uma vez só, sabe? Então, que tem um propósito também que eu já até esqueci, não podia falar o que acontece lá, mas assim, na primeira ministração, eu já estava ajoelhado lá na frente, assim, ó. Primeira ministração, eu já estava ajoelhado lá na frente chorando. Meu amigo falou assim, cara, naquele momento lá, ele contou porque ele era dos bastidores, né? Ele falou, naquele momento o pessoal da intercessão falou, por aquele ali não precisa orar mais não, aquele ali está facinho já. Mas é porque eu sempre procurei ser muito intenso, quando eu realmente sabia que eu precisava de uma cura. Eu fui intenso porque eu sabia o tanto de BO que eu estava levando até ali, tanto de problema que eu tinha carregado até ali. O tanto de doenças que eu estava levando, tanto de pecado, a bagagem era grande. Do tanto de coisa que eu estava carregando. Mas olha, você tem o direito, você tem a escolha de continuar levando essas bagagens que estão te atrapalhando, ou começar a deixar essas coisas. A Bíblia fala para você trocar de jugo com o Senhor. Ele fala assim, toma o meu jugo, que ele é leve e suave. Você pode soltar o seu e entregar para o Senhor, e tomar o jugo dele que é leve e suave, e você passar a carregar o dele. Nós não precisamos ficar andando sob peso, nós não precisamos ficar andando sobrecarregados. Tá? Então, quando nós estamos num lugar desse de uma ministração de cura, nós tentamos entender quais são as razões, quais são as raízes desses problemas. Onde começou essa história? Qual foi a primeira vez? Por que há tantos pensamentos imorais? Por que há tanta negatividade? Por que há tanto pessimismo assim? Por que parece que tudo vai cair em cima da sua cabeça? Por que você não sorri? Por que você não é feliz? Por que você não é alegre? O que está acontecendo? Então vamos lá pesquisar, vamos tentar entender. Então a gente vai lá e busca qual que é a razão, qual que é a raiz. A gente entende, então vai lá, ora e fala, Senhor, em nome de Jesus, declara comigo. Aí a pessoa declara, fala assim, se arrepende desse dia. Ele, me arrependo, eu deixo para trás isso e tal. Ok, você passou por uma cura, passou por uma libertação. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que o Senhor, Ele não lembra do seu pecado, que você tenha se arrependido. A Bíblia fala que o Senhor, Ele lança no mar do esquecimento. Então, quando você realmente foi lá, diante de uma ministração, como essa, por exemplo, onde você vai poder confessar ao Senhor, de repente você pode confessar a um irmão no final do culto, e você quer ser curado sobre alguma coisa, se você confessar, acredite que você está sendo curado, creia que você está sendo curado, tome posse dessa cura de verdade, porque isso pode te enganar, você pode
parecer que continua doente. Porque muitas vezes o inimigo vai cobrar de novo e vai tentar te enganar. Tinha uma senhorinha numa igreja que ela falava, uma vez ela falou para o pastor dela assim: pastor, eu vi Jesus. Aí ele ficou meio assim, né, que não é para qualquer um ver Jesus, né. Ele falou assim: a irmã é uma bênção, né, mas ver Jesus? Tá bom, né. Não, que bênção, irmã, glória a Deus. E como é que foi e tal? Vai conversar um pouquinho, beleza. Muito bom. Aí daqui a pouco essa irmã veio de novo, e passou uns dias, né. Pastor, eu vi Jesus, de novo. Falei: verdade, está vendo Jesus agora assim, mensalmente? Está sendo visitada por ele aí sempre. Ele falou: pastor. Aí ele, meio duvidando, falou assim: viu, faz o seguinte, pergunta para Jesus o que eu fiz no dia tal, do mês tal, do ano tal, da próxima vez que você vê ele. Tá bom, pastor, eu vou perguntar. Ela anotou a data. Isso é uma história real, não é ilustração de nada. E essa irmã viu Jesus de novo. E para vocês não pensarem que é tão incomum assim, realmente há muitos relatos disso, tá? De pessoas verem Jesus, terem encontro assim com ele. E aí essa irmã perguntou, ela viu Jesus de novo, e ela perguntou: Jesus, o pastor pediu para perguntar o que foi que ele fez no dia tal, tal, tal. Aí Jesus falou para ela assim: diga a ele que eu não me lembro mais. Ele tinha pedido uma data onde ele tinha cometido um grande erro da vida dele. Ele tinha cometido um grande pecado. E aí Jesus falou assim: diga a ele que eu não me lembro mais. Uau! Você não precisa andar debaixo de culpa. Você não precisa andar debaixo de acusação. Você não precisa andar debaixo de culpa. Você não precisa andar debaixo de acusação. Vocês não receberam um espírito de medo, mas receberam um espírito de adoção, pelo qual podemos clamar: Abba, Pai. Aleluia. Nada mais pode tentar acusação contra os ungidos, escolhidos de Deus. Por quê? Porque é Deus quem os justifica. É Deus quem te justifica. Quando você confessou o seu pecado, quando você confessou a sua doença, quando você expôs a sua vida, o Senhor com certeza, Ele vai tratar, curar as tuas feridas, e Ele não se lembra mais dos seus pecados. Por quê? Porque o perdão de Deus é perfeito. O nosso não, mas o de Deus é perfeito. Queres tu ser curado? Olha só, essa foi a pergunta de Jesus para aquele homem que havia 38 anos que estava doente. Você imagina aquele homem crescendo. Eu assisti esses dias esse episódio no The Chosen, e eu imaginava a mesma coisa, sempre preguei assim. Aquele menino, ainda, né, supondo aí que ele não fosse alguém tão velho, mas que tenha se acidentado ali, sei lá, logo na infância, na adolescência, cresceu vendo as outras crianças brincando e ele não podia. Cresceu vendo as pessoas podendo ir e vir com mais facilidade do que ele. E ele sempre se sentindo daquela forma, como alguém rejeitado, como alguém afetado por Deus, ou talvez afetado pela doença dele, e talvez odiado por Deus de alguma forma. Poderia pensar isso, falar assim: Deus não me ama, Deus nunca se importou comigo, olha a minha situação. E aí você imagina aquele homem crescendo, né, 38 anos, dentro desse panorama, dessa perspectiva de vida. E ali chega diante dele uma oportunidade de cura, que é Jesus. Ele tinha visto um meio de ser curado, que era o tanque de Betesda. E aí Jesus olha para ele e fala assim, sabendo que ele estava há muito tempo nessa situação, falou assim: queres tu ser curado? E ele falou assim: olha, não tem ninguém que me lance no tanque. Não foi essa a pergunta que o Senhor fez. Porque ou você quer ser curado, ou você tem uma desculpa. Não é o caso de todos. Não é o caso de todos, eu sei. Mas para alguns, eu conheço gente que faz da doença tira vantagem
da doença. Sabe aquela pessoa que tira vantagem da doença? Porque meu filho é assim, porque eu sou assim, então é por isso que eu não consigo, é por isso que eu não posso, e por isso que eu não sei. Vocês conhecem alguém assim, gente? Vocês sabem do que eu estou falando? Pessoas que às vezes são doentes e usam todas as suas debilidades, suas faltas, todas as suas fraquezas como desculpas para nunca fazer nada e sempre tirar vantagem. Sabe, só é louco quando interessa, sabe? Tinha uma historinha de um doido que tudo que o irmão dele ia fazer, ele falava, eu vou junto. Aí o menino falava assim, eu vou jogar bola, ele falou, eu vou junto. Aí ele falava assim, hoje eu vou bater uma laje. Ele falou, eu não, vou ficar quietinho aqui. É louco na hora que interessa só, né? Então você vê que às vezes o cara, ele é doente, e ele se apoia na doença dele para começar a tirar vantagem da doença. Então, às vezes é bom ser doente, porque sendo doente eu consigo pedir esmola. O bom de eu ser doente é que as pessoas me abençoam. O bom de eu ser doente é que as pessoas têm dó de mim. O bom de eu ser doente é que eu sou vítima. Esse é um espírito de miséria que precisa sair antes da doença. E que na verdade esse espírito vai te levar à condenação. E não vai te levar à cura, muito menos e também tampouco às vantagens que você pensa que tem. Não estou dizendo aqui como que vocês passassem por isso. Na verdade, pelo que eu conheço os irmãos aqui, nenhum de nós tem problema com isso. Mas há também pessoas que quando estão diante de uma oportunidade de cura, não conseguem entender que é uma oportunidade de cura. Não conseguem perceber, não tem a revelação da oportunidade de cura que há diante dela. Jesus Cristo, que é o poder de Deus, que é, como diz lá em Colossenses 2,9, que em Cristo habita a plenitude de Deus, estava diante de um homem doente, falando para ele, queres ser curado? E o que ele falava? Não tem ninguém que me coloca no tanque. Então, muitas vezes, o Senhor está diante de nós, trazendo pregações, trazendo oportunidades, falando com a gente, trazendo orações, amigos que estão dispostos a ajudar, e várias formas de nos curar. A gente não aproveita nenhuma delas. E às vezes por quê? Porque não percebe. Vou contar aqui a historinha do Lucas, né? Que quando o rapaz estava no mar, né? Que ele estava no mar e pedindo socorro a Deus, pedindo ao Senhor que resgatasse ele. E aí Deus, lógico, né, enviou vários barcos ali passando por perto dele. Ele falou, não, Deus vai me socorrer. Não, Deus vai me socorrer. Não, os barcos era o próprio Deus que estava levando para socorrer. Não, Deus vai me socorrer. Aí passou 3 barcos, ele afundou, morreu, chegou lá diante de Deus. E aí, por que o Senhor não me socorreu? Falou, os barcos eram... É porque criou uma expectativa que na cabeça dele só podia ser de um jeito sobrenatural. Só podia ser... Então, ou a gente acha que a cura vai vir só de um jeito sobrenatural, onde Deus vai descer, vai abrir o telhado da igreja assim, depois vai fechar de novo, os anjos vão descer tocando trombeta, aí o pastor vai fazer assim, vai sair fogo da mão, aí o culto vai pegar fogo e você, agora fui curado de verdade. Ou a gente pensa, não, esse tipo de cura aqui é só com médico mesmo, é só com remédio, é só com farmácia. Não limite o poder de Deus. Não coloque limites no poder de Deus, não humanize Deus. Deus, Ele é poderoso para curar qualquer doença, Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade, Deus é poderoso para estabilizar qualquer emoção, o Senhor é poderoso para te tocar nessa manhã, em nome de Jesus, para que você saia curado daqui. Só que você precisa crer. Jesus estava diante daquele homem e falou assim, você quer ser curado? Ele falou assim, mas é o tanque. Ele falou, não é o tanque, sou eu tenho cura para você. E o que Jesus falou para ele então? Levanta e anda, toma o teu leito e vai. E aquele homem foi curado. Se você crer, se você acreditar, Jesus está aqui. E Ele pode liberar uma palavra de cura para todas as áreas da sua vida hoje. E em nome de Jesus, Senhor, declara no céu, Senhor, uma palavra de vida e de cura sobre a vida de cada um dos irmãos, Pai. Senhor, fala com a Tua voz e com a Tua boca, Senhor, uma cura sobre a igreja, Senhor. Libera a Tua cura, Senhor, em nome de Jesus. E se você crer, querido,
E se você, irmão, que não está doente, se você ajudar o seu irmão em fé e acreditar que ele pode ser curado, nós juntos vamos orar e eles serão curados em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Nós cremos. Então, diante do Senhor, quando Ele te oferecer a cura, não ofereça de volta uma desculpa. Queres tu ser curado? Se você estiver doente, você pode responder para Ele, sim, eu quero. Porque se Ele falar para você, queres tu ser curado? Você fala assim, mas a minha doença é muito difícil. Queres tu ser curado? Mas a minha situação não é fácil, a minha situação é diferente. A minha situação, não sei, acho que nem o Senhor dá jeito. Eu vou dar uma oportunidade da igreja toda poder fazer uma resposta bem bonita aqui para o Senhor. Queres tu ser curado? Sim. Amém. E nós cremos, como aquele leproso falou, se o Senhor quiser, eu fico puro. Se o Senhor quiser, eu sou curado. Então, se nós dermos uma resposta para o Senhor, Senhor, eu sei, e eu quero ser curado, essa é a minha resposta. Se o Senhor falar assim, Senhor, se o Senhor falar comigo, Daniel, quer ser curado? Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, eu quero ser curado, em nome de Jesus. Então existe um tanque, né? O tanque são os médicos, são os psicólogos, são os psiquiatras, numa linguagem figurada, são os psicanalistas, são os pastores, amigos, os coaches, são os meios humanos, são os meios que estão ao nosso redor. São os recursos daqui da terra. Apesar de que na passagem também era algo sobrenatural, amém. Mas entre Jesus e um tanque, eu vou fazer uma linguagem figurada aqui, que a cura pelos médicos também, a cura pelo psicólogo também, a cura. Mas diante da glória de Jesus, não há doença que possa permanecer. Deus não acertará contas dos traumas, mas acertará a conta das oportunidades de cura e libertação e salvação. Eu já falei isso em outros cultos, eu vou falar rapidamente aqui, hoje também, vou repetir isso. Quando nós chegarmos diante de Deus, para prestarmos conta, e Ele falar assim, por que você não passou a agir diferente? Por que você não se comportou diferente? Por que você não foi curado nisso? Falar, eu não fui curado assim por causa do meu pai, por causa do meu irmão, meu pastor era assim, meu pastor era assado. Falou, não, peraí, com eles eu vou me acertar depois, eu quero saber de você. Eu quero saber de você, por que você não aceitou aquele dia que eu coloquei tal pessoa na sua frente e ela falou claramente o que você precisava. Então tenha sempre essa certeza, considere isso, que quando você chegar diante do Senhor, você vai prestar conta das oportunidades que você teve que talvez você não tenha aproveitado. Agora, seja do tanque, ou seja na presença do Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo, de uma forma ou de outra, você pode e vai ser curado. Não ignore as possibilidades que Deus coloca diante de você. Amém?